A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Vamos completar 10 anos no ar, dia 14 de novembro. Agradecemos a audiência dos queridos amigos ouvintes, principalmente aqueles do YouTube, que deixam seus comentários. Também estamos no YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre muito importante para nós. Ou acesse também o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, a você que ouve o nosso programa pelo YouTube, deixa lá seus comentários, muito obrigado pela força que você nos dá no dia a dia. Estamos mais uma vez juntos, vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Eu quero deixar registrado aqui os nossos agradecimentos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, que está comemorando durante o mês o aniversário de 75 anos. Ontem nós tivemos uma apresentação do coral, faltando vários integrantes por motivos de força maior, mas lá nós éramos um total de 10 pessoas. Cantamos com muita vontade, com muita dedicação, e foi realmente muito bom. As pessoas agradeceram e nós principalmente. São oportunidades que temos para trabalharmos na seara de Jesus. Queridos, vamos estudar sobre humildade. Humildade sobre aquele publicano da parábola. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Usamos a palavra em todas as situações que manifestem nossa inteligência. Entretanto, a divindade nos roga apoio e consolação para aqueles irmãos a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem às centenas, aqui e ali. Pensemos neles e, de coração enternecido, quanto pudermos, ofereçamos-lhes algo do nosso amor, através da peça de roupa ou da xícara de leite, da poção medicamentosa ou do minuto de atenção e carinho, porque esses companheiros mudos e expectantes que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre humildade. Essa referência àquele publicano da parábola. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Sim, Jesus ensina-nos a orar. Registrado lá pelo evangelista Mateus, muito bem explícito, bem explicado, sem deixar margem de qualquer dúvida. Diz ele: quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto,
não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas sim pela sinceridade delas. Jesus chama-nos a atenção, e o texto é claro, dizendo o seguinte: quando orares, não faça como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas, para serem vistos e glorificados pelos homens. Ele diz mais: esses já receberam sua recompensa dos próprios homens. Crítica às sinagogas judaicas e também essas orações de gritos em praças públicas para serem vistos pelos homens. Ele também nos chama a atenção que não é pela multiplicidade das palavras, não é aquelas preces decoradas e repetitivas. Se fosse pela multiplicidade das palavras, o mudo estaria privado de orar a Deus, mostrando que é uma força mental entre você, criatura, e o Criador, preferencialmente em secreto. Chama-nos a atenção: tranque a porta do seu aposento, ou feche os seus olhos para ter uma concentração melhor. Sem dizer uma só palavra, você pode estar dentro de um ônibus, dirigindo num avião, num barco, sentado no sofá, nas praças públicas. E ali você mentalmente faz uma prece a Deus. E são palavras simples também, porque quando eu coloco palavra rebuscada, é como se eu tivesse tentando ensinar a Jesus com aquelas belas palavras. Agora, quando eu me coloco na condição de humilde servo, Senhor Jesus, ajude-me a suportar os males que eu mesmo fui causador. Não tira de mim os problemas, mas me dê força para vencê-los e superá-los. Isso toma uma outra conotação, compreendem? É essa maneira simples que o Cristo ensinou-nos a orar. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. O que adianta eu pedir perdão a Deus se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão? Orai, enfim, com humildade, como orou o publicano e não como o orgulhoso do fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Como aquele fariseu dizia: não sou como os demais homens, e como este adúltero, idólatra, tentando descobrir defeitos alheios ou apontando-os, e no entanto não olhava para si, se exaltou e foi humilhado. E aquele que se humilhou diante de Deus, que nem sequer ousava levar a face aos céus, batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E o Cristo diz: este sim voltou para casa justificado, não o primeiro, porque todo aquele que se humilhar, mais uma vez, será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado, mostrando que a oração compete-nos a humildade. O que vale dentro das técnicas preconizadas é o sentimento vigorante, ironizar, fazer comparações infelizes, é fugir aos padrões de que deve revestir. Orando, devemos nos colocar em estado de humildade e receptividade. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito e discriminação quando se compara ao publicano. Trata-se de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Este trecho nos faz lembrar o apóstolo Paulo, que dizia: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 14. E ele diz humildemente: sou o menor de todos os apóstolos. Olha a humildade deste homem. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, desde que penetra as almas como se fossem praças conquistadas. Ele tudo se assenhoreia
instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar inexpugnável. Ai de quem deixou apanhar pelo orgulho. Não poderá libertar-se desse tirano senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho agendra. Então, meus queridos, a postura do fariseu transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores apenas porque ocupamos posição de destaque no meio social ou profissional que estamos inseridos. O que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do espírito imortal. Isso sim, não os padrões, momentâneo, temporal que ele está utilizando. Sim, porque aos olhos de Deus não basta que nos abstenhamos do mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinada regrazinhas do bom comportamento social. Acima disso, é-nos necessário reconhecer que todos somos irmãos, não nos julgamos superiores a nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem tampouco desprezá-los, porque isso constitui sempre falta de caridade. Então devemos pensar muito a respeito da maneira como nós nos dirigimos a Jesus, sempre como humildes. A afirmativa do fariseu, não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano, além de ser improcedente, indica o desprezo que ele tinha pelos cobradores de impostos. Revela a imaturidade espiritual não aprovar alguém em razão da profissão, até porque, no caso, existiram publicanos que se destacaram no bem, como foi o caso do evangelista Mateus. Isso está em Lucas capítulo 5, versículos 27 a 29, ou de Zaqueu, o publicano, que também está em Lucas capítulo 19 e versículos de 1 a 10. No seu monólogo com o Senhor, o fariseu se vê também como pessoa justa quando afirma: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Percebe-se que o seu foco de interesse não era difusão e vivência da palavra de Deus, mas as manifestações de culto externo. As práticas religiosas da lei mosaica determinavam o jejum e o pagamento do dízimo como regras de condutas dos fiéis. O jejum, definido como uma abstinência de alimentos por prescrição religiosa ou por espírito de mortificação, ainda é utilizado nos tempos modernos. As igrejas cristãs incorporaram essa prática ancestral em sua ortodoxia como forma de exercitar a disciplina quanto à privação de algo que produz prazer ou alegria, procurando domar os impulsos fisiológicos relativos à alimentação e ao sexo. Figuradamente, o jejum pode ser entendido como qualquer abstinência ou privação física, moral ou intelectual estabelecida por livre iniciativa, isto é, jejum de maus pensamentos, de palavras e ações contrárias ao bem. É certo que, para realizarmos a nossa transformação moral, é necessário definirmos um regime de jejum contra as imperfeições que ainda possuímos. Jesus, entretanto, não prescreveu jejum de alimentos aos seus discípulos, como está claramente identificado nesta citação. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Mateus capítulo 9, versículo 14. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 13 e 14. Percebe-se que o publicano mantinha-se numa posição de humilde respeito, de longe, ao se dirigir em prece a Deus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos.
A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, daí nem ousa levantar os olhos para o céu. Em seu sentido estritamente etimológico, humilde provém de humus, rente com a terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de baixeza, servilismo, falta de brio, ausência de dignidade pessoal, etc. Ora, é claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade e fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. É preciso, portanto, que se entenda humildade e humilde como condição de pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, como baixo de caráter, sem dignidade, moralmente rasteiro. Humilde é antônimo de arrogante, presunçoso, parlapatão, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio, para depois, serenamente, restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. A humildade é, possivelmente, a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que, governado pelo materialismo, enfatiza o orgulho e a vaidade. A humildade se opõe ao orgulho, à vaidade, à presunção, à autossuficiência, causa de tanta ruína, de tanto desespero, de tanta desilusão. Acreditamos que a humildade possa ser conquistada pelo esforço cotidiano pela melhoria do caráter. Para que sejamos fundamentalmente humildes, temos que educar a nossa alma, de modo que a ação de cada dia nos favoreça um exame rigoroso de comportamento adotado e de confronto em confronto possamos eliminar os pontos fracos e revigorar aqueles que nos mostramos coerentes com a doutrina. Humildade dirigida nem sempre adquire autenticidade. Ela tem de ser espontânea, exercendo-se naturalmente, sem que nos apercebamos que ela se desenvolve à revelia do controle da vontade. A humildade controlada, mas não livre, pode facilitar benefícios, mas não tem a força, o poder de expansão da humildade autêntica, como a que foi revelada por Jesus e praticada por numerosos espíritos que na terra seguiram de perto, ou tanto quanto possível, o exemplo do Mestre de Nazaré. O último versículo do texto de Lucas, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, nos faz refletir que a humildade deve e pode ser exercitada por meio de serviço ao semelhante, em nome de Jesus, como bem nos esclarece o Espírito Irmão X. Onde está a humildade, há disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Marcos, capítulo 2, versículos de 3 a 12. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. A leitura atenta do relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico, o dedicado apoio dos 4 amigos, as dificuldades que o doente e os seus amigos tiveram que enfrentar, a bênção da cura realizada por Jesus, a oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles recebera. À época de Jesus, as curas tinham um caráter religioso ou mágico devido ao pouco desenvolvimento da ciência. Evoluindo esta, afastou-se radicalmente da religião por considerar as suas práticas supersticiosas. Nos dias atuais, porém, sabemos que o apoio espiritual está sendo aos poucos aceito pela ciência, e em sua luta contra a doença, a medicina utiliza os mais variados procedimentos e sistemas para a recuperação da saúde e restauração do equilíbrio de um organismo doente. Neste sentido, assinala o espírito Bezerra de Menezes: raia uma madrugada nova em que a ciência e a religião dão-se as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece dia novo para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de provas e de expiações em um planeta de regeneração. Já não é possível postergar o surgimento desses gloriosos dias, porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na terra para arrancar pelas raízes os fatores que levam ao desespero e à alucinação, não apenas para enxugar as lágrimas que os olhos vertem, senão para extirpar as causas das problemáticas aflitivas da criatura humana. As curas realizadas por Jesus têm como base a sua poderosa vontade, suas elevadíssimas energias magnéticas e o grande amor demonstrado pelos sofredores e desvalidos de todos os tempos. Como em outros casos, há um impulso de sua vontade poderosíssima a que se mesclava grande piedade pelo sofrimento daquele homem, as disfunções orgânicas que lhe causavam a paralisia desapareceram por completo, podendo ele levantar-se de pronto e sair caminhando com desenvoltura, sem que subsistissem quaisquer resquícios da doença que até então o retinha preso ao leito. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos capítulo 2, versículos 3 e 4. No passado, como no presente, continuam chegando até Jesus os doentes do corpo e da alma, dele recebendo o amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhes marcam a existência. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A genialidade que aplaudimos. Quando alguém é convidado para uma palestra,
coordenação de atividade ou treinamento em cima da hora e diz que precisa se preparar, é comum ouvir: você não precisa disso, você tira de letra. Esquecem os que assim se manifestam que ninguém nasce pronto, nem aqueles a quem chamamos gênios. Eles são movidos pela paixão, um fogo interior pelo campo de seu interesse. Arte, ciência ou qualquer outra área do conhecimento humano. Trazem a vocação latente, o pendor, mas se dedicam de corpo e alma àquilo que amam. Investem tempo, energia e recursos incessantes, o que os leva a superar desafios e alcançar feitos extraordinários. O seu caminho nem sempre é fácil. Por vezes, precisam enfrentar obstáculos e até fracassos. No entanto, não se intimidam e tudo enfrentam como oportunidade de crescimento. É isso que lhes garante o sucesso, o aplauso do mundo. Em concerto recente, tivemos a oportunidade de assistir à performance impecável de um violinista. 2.000 pessoas em pé não se cansavam de aplaudir e reprisar aplausos. Apenas 19 anos tem o jovem. E as exclamações eram constantes. Um gênio. Sim, um gênio que começou a estudar violino aos 5 anos de idade e aos 7 tocava na orquestra. E estuda até hoje sob tutela de mestra consagrada. Ganhador de inúmeros prêmios, ele está na lista dos 30 antes dos 30 anos, da mais conceituada revista de negócios e economia, a Forbes Brasil. Um exímio artista com lugar reservado em seleta Academia de Artes Nacional. Sua grande lição: persistência, estudo, dedicação. Persistência é a capacidade de continuar nos esforçando para alcançarmos uma meta pretendida. Assim, o escritor alimenta sua mente, o seu intelecto de contínuo. Com isso, a sua criatividade encontra farto material para se expandir. O estudo exercita o cérebro, fortalece a memória, a capacidade de concentração e o raciocínio. Amplia a nossa visão de mundo, nos levando a explorar diferentes culturas, épocas e áreas do conhecimento. E nos estimula a irmos sempre mais longe, a desejarmos saber mais, investigar além. A dedicação é essa força de vontade atuante, a crença em nossa capacidade de superar obstáculos, de conquistarmos o que idealizamos. Bem afirmou Thomas Edison que gênio é 1% de genialidade e 99% de transpiração. O famoso inventor americano demonstrou sua incrível produtividade e capacidade de trabalho, registrando mais de 1.000 contribuições revolucionárias, entre elas a lâmpada incandescente e o fonógrafo. Dessa maneira, quando nos extasiarmos pela oratória de alguém, pensemos quantas horas foram dedicadas ao estudo, à reflexão. Quanto terá se esmerado em aulas para melhorar a sua dicção, a inflexão de sua voz. Quando aplaudirmos um bailarino, lembremos quantos anos precisou para alcançar o virtuosismo que demonstra, a leveza dos gestos e a elasticidade do corpo. O domínio técnico impecável com precisão dos movimentos, execução dos passos e expressividade na coreografia. Gênios, virtuosos, seres dedicados, perseverantes. Aplaudamos seus esforços. Aprendamos com eles. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, muitos dos problemas do dia a dia somos capazes de resolver através de nossos recursos, usando a nossa inteligência de contatos com amigos, familiares, aliados, a otimismo e esforço. Porém, há situações de extrema dificuldade que nós não podemos resolver. Aquele obstáculo que vem causando a tempo angústia e sofrimento, o qual pensamos não ter saída, por mais que tudo que possa ser ou já foi feito. Meus queridos irmãos, nos momentos difíceis de nossas vidas, de testemunhos verdadeiros,
Temos que ter fé inabalável em Deus, na espiritualidade maior, em Jesus e em nós mesmos, sabendo que não há mal que dure para sempre, que tudo passará e voltará à normalidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade, mais uma vez, de participar do programa com você. O nosso programa O Espiritismo está no ar. Agradeço a todos pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.